Olá, minhas irmãs, espero que estejam bem, se cuidando e sendo cuidadas pelo Pai. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês mais um capítulo do livro que nós estamos estudando, Vislumbres da Graça. Esse livro ele fala de como nós conseguimos enxergar a graça de Deus no dia a dia das nossas vidas. E o capítulo que eu vou falar hoje é Cristo em você, a esperança da glória. Parece um pouco complicado o título, mas é quando a gente tem Cristo na gente e a gente tem essa esperança. Então é sobre isso que a gente vai começar a falar hoje, que vai continuar nos outros capítulos, nos outros meses também. Peço ao Pai que me use como instrumento nas mãos dele para alcançar os nossos corações, o meu coração e o coração de vocês também. Começa falando, e eu utilizei a Nova Bíblia Viva em alguns versículos. Ela começa falando de Eclesiastes, que fala que nada novo debaixo do sol. E eu me lembrei dos nossos afazeres, né? Que a gente faz todo dia, a mesma coisa, e a gente acaba se cansando também disso, e falava, todo dia não tem nada novo nessa vida, né? Todo dia tem louça para lavar, tem roupa para lavar, tem bebê para cuidar, tem filho para cuidar, tem casa para arrumar, roupa para passar. Todo dia tem as mesmas coisas para fazer e acaba chegando à conclusão do que o pregador escreveu lá em Eclesiastes 1. Em Eclesiastes 1, o 1 e o 2 diz assim: que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? Às vezes a gente levanta assim também, né? Ai, para que levantar de novo? E no Eclesiastes 1 ainda, nos versículos 8 e 9, diz assim: todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, tornará a ser. O que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Não parece a vida da gente mesmo? O que foi feito vai ser feito de novo. Todo dia a gente tem os afazeres da casa, né? E quem trabalha fora tem os afazeres de fora, os afazeres da casa, os cuidados da casa, não tem nada novo. E como a gente se vê nessa monotonia, né? Como ele fala em Eclesiastes mesmo, ele fala tudo é vaidade, tudo é inútil, né? Quando a gente olha para a vida desse jeito, a gente começa a olhar que nada faz sentido ou traz alegria, a gente já está na mesmice, já está na monotonia. A pia continua cheia de louça, a área sempre está cheia de roupa também para lavar. Quem tem muita gente em casa sabe que se não organizar direito, vai ficar cheio mesmo. E a gente olha para aquilo com um cansaço. Falar, já vou ter que lavar a louça de novo, vou ter que lavar a roupa de novo, vou ter que cuidar da casa de novo, vou ter que cuidar do bebê, vou ter que cuidar da criança. Essa época do ano que as crianças ficam mais doentinhas também, de novo, vou ter que cuidar dessa rinite, dessa sinusite. E a gente acha que tudo é inútil. Mas não precisa ser assim, né? A nossa alma cansada fica entediada. A nossa alma começa a ficar cansada e entediada. A autora traz no livro um exemplo de um hotel em Dubai, porque ela estava morando lá no Oriente Médio, em que tinha vários shows de luzes, de animais e tudo mais. E eles olharam para uma família que estava do lado, e a família estava com a criança olhando no celular, pedindo para mudar o joguinho. Nada impressionou ele, nem as luzes, nem a tempestade, nem o trovão, nem o tigre,
Nada impressionou ele. Ele só pedia para mudar de jogo. O tédio dele estava muito grande. E a gente não é diferente. A gente tem a capacidade de estar no meio da graça, no meio das maravilhas que Deus fez e continuar querendo só mudar o joguinho do celular porque a gente está entediado já de tudo isso. Não vejo mais graça na pia, no banheiro, na roupa para lavar, nos filhos para cuidar. Eu não vejo mais graça. E tanto acontece isso, como também acontece quando a gente pensa no nosso encontro com Deus, no nosso encontro com Jesus. Como foi que Jesus me encontrou? Então, nenhum testemunho da graça de Deus na nossa vida é tédio, é tedioso. Às vezes você pode até pensar, minha história é normal, desinteressante, eu não era viciada e me buscaram na Cracolândia, então eu acho que o meu testemunho não dá muito ibope não, minha história é normal. O que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia diz que não é assim. Em Colossenses 1, 13 e 14 diz assim, porque ele nos resgatou das trevas e da escuridão do reino de Satanás e nos trouxe para o reino do seu Filho querido, e que cumprir a nossa liberdade com o seu sangue e nos perdoou todos os pecados. Imagina que nós estávamos todos numa fila invisível indo para o inferno. O inferno era o nosso destino eterno. E Jesus nos resgatou, Deus nos resgatou através da morte e da ressurreição de Jesus. Ele nos tirou da escuridão do reino de Satanás. Ele nos tirou de um lugar horrível para nos trazer para o seu reino. E para nossa liberdade, com o sangue de Jesus, ele perdoou todos os meus pecados, inclusive aqueles que eu ainda vou cometer, que ele sabe que eu vou cometer. Isso não é qualquer coisa. A Bíblia diz que é extraordinário isso. Imagina, seu destino era a morte. E você foi resgatado, você foi retirado dessa fila para ir para o reino do Filho do seu amor. Ainda em Colossenses 2, 13 e 14, diz assim, vocês estavam mortos em seus desejos pecaminosos e seus pecados e não tinham sido afastados. Então, ele deu-lhes participação na própria vida de Cristo, porque lhes perdoou todos os pecados e apagou todas as acusações confirmadas que havia contra vocês. A lista dos seus mandamentos que vocês não tinham obedecido. Tomando essa lista de pecados, ele a destruiu, pregando-a na cruz. E quando ele diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados e desejos pecaminosos, imagina um corpo morto. O que ia fazer? Só apodrecer. Não tem o que fazer. E não é qualquer coisa. Estar morto e receber uma vida. E receber uma vida para sempre. Então não é qualquer coisa o nosso encontro, o nosso reconhecimento de Cristo como Senhor na nossa vida, nosso Salvador. É uma história especial, não tem nada de comum. Na página 85 do livro, ela escreve assim: nenhum testemunho que envolve o Filho de Deus suportando os seus pecados na cruz, ou seja, os nossos pecados, com o intuito de trazer você para Deus, pode ser ordinário ou desinteressante. O que ela está falando? Que não existe nenhuma história de resgate das trevas, de tirar dessa fila da morte para trazer para o reino da vida. Não pode ser desinteressante. Não tem como ser desinteressante, ser uma história qualquer. É uma história épica de um nascimento, uma história de renascimento. O que faz um dia ser especial para a gente? Quando é o dia do nascimento de alguém, ele é um dia especial, ele não é um dia qualquer. A gente lembra das datas dos filhos que nasceram
E a gente lembra sempre assim, é um dia especial, foi um dia especial, a situação em que ele nasceu, tudo a gente apaga, porque é um dia especial, porque o nosso filho nasceu. Então, nenhum nascimento é uma história qualquer. Também ela fala no livro para não perca o que lhe foi confiado. Nós temos um tesouro para nós. Quando nós encontramos Cristo, quando Cristo nos encontra e nos tira do reino das trevas e nos traz para o reino do seu amor, que é uma história extraordinária, a gente recebe muitas coisas. A gente recebe o Espírito Santo, que é um grande valor para a gente. E o alerta é para não perder isso, não perder o que foi confiado. Na página 86 ela diz assim: a minha sensibilidade ao Espírito Santo é extinta pelo meu pecado. O meu pecado tira toda a minha sensibilidade à ação do Espírito Santo na minha vida. A minha alegria no Senhor pode ser desviada pela dor. Quando eu estou passando por situação de sofrimento, de dor, eu acabo esquecendo a minha alegria, deixando a minha alegria para trás. E a minha admiração ao caráter de Deus pode ser iludida pela apatia. Deus faz tantos milagres, Deus opera tantas coisas, mas o maior milagre foi nos tirar da morte. A gente estava caminhando para a morte. O grande milagre de Deus na nossa vida, e a gente leva como qualquer coisa. A gente perde aquela admiração, aquela paixão de só pensar nele, de tudo eu atribuir para ele. E eu começo, por causa do meu pecado, eu começo a perder de vista essas coisas. Nós precisamos ver Deus. Em 2 Coríntios 3:18, diz que nós não temos nenhum véu sobre o nosso rosto. Podemos ser espelhos que refletem claramente a glória do Senhor. À medida que o Espírito do Senhor trabalha dentro de nós, tornamos-nos mais e mais semelhantes a Ele. Quando Moisés subiu no monte e viu a glória do Senhor, as pessoas não conseguiam olhar para ele. Ele teve que colocar um véuzinho, porque as pessoas não conseguiam olhar para ele. E pelo sangue de Cristo nós temos esse acesso a Deus. Nós precisamos contemplar, nós precisamos ver Deus. Nós conseguimos ver Deus claramente, nós podemos ver claramente a glória do Senhor. E como o Espírito vem trabalhando em nós, nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Ele, parecidos com Cristo, o Cristo que nos amou e nos tirou da morte para o seu reino de luz. Nós precisamos contemplar Deus. Quando eu contemplo Deus como Moisés, eu contemplo a glória de Deus vai ficar refletida no meu rosto. Eu vou refletir essa mesma glória. Então nós precisamos trabalhar para conhecer mais Cristo. Para um cristão, o maior testemunho da graça de Deus em nossas vidas é quando alguém observa: você é igual a Deus, você é igual ao seu Pai. Ser conforme a imagem de Cristo é a vontade de Deus para as nossas vidas. A gente se parece com os nossos pais biológicos ou quem tem pais adotivos. Numa certa altura da vida, a gente parece com eles também. Mas o nosso maior ganho, o nosso maior testemunho, nosso maior valor está em parecer com o nosso Pai, em parecer com Cristo, em ir sendo moldado por Deus para chegar à imagem dele. Como diz em 1 Coríntios 13:12, diz assim que por enquanto a gente ainda não vê direito, a gente vê meio que por espelho. Então a glória de Deus é vista através de nós como que por um espelho. Nós recebemos a graça de Deus ativamente. Não é uma coisa passiva que eu não faço nada. Ai, Deus vai me dar a sua graça, a sua glória. Ele faz e nós fazemos. Deus faz tudo e nós fazemos tudo. Deus produz tudo e nós agimos em tudo. A mudança da nossa vida, a transformação da nossa vida, para que nós possamos ser mais parecidos com Cristo, ela é 100% começada por Deus,
100% dependente da obra de Cristo, nós por nós mesmos não conseguimos, e 100% administrado pelo Espírito Santo. Então nós vemos a Trindade envolvida nessa obra. É uma obra tão ativa. Em Filipenses 2,13 diz assim: porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Então até aquilo que eu faço é na dependência 100% de Deus. Mas eu faço também. Eu não faço porque eu tenho condições de fazer. Eu faço porque Deus me dá os recursos para eu fazer. Ele é quem efetua em nós o desejo de fazer e realizar as coisas de acordo com a boa vontade dele. Quando a gente tem a perspectiva correta de eternidade, ela compara até quando eu, por exemplo, uso óculos para enxergar perto. Quando uma pessoa é totalmente dependente dos óculos e vai se maquiar. Aí ela vai poder se borrar todinha se ela ficar sem os óculos. A eternidade são os nossos óculos para viver nessa vida. Se você tirar os óculos, você vai ficar toda borrada porque você vai passar no lugar errado. Você não vai conseguir enxergar na mesma perspectiva. Você perde a noção de espaço, você perde a noção de profundidade. Então, você sem os óculos, você vai se borrar fazendo a sua maquiagem. E a gente vai estar da mesma forma que aquela criança naquele hotel maravilhoso, naquele restaurante cheio de shows, de animais, olhando para o celular. Por quê? Porque a gente está tão saturado quanto. Aí a gente olha a pilha de roupa, a gente fala assim: ai, nossa, outra vez. Olha a louça suja para lavar outra vez, porque a gente já está saturado. A gente não consegue vislumbrar a graça de Deus ali. Se eu tenho louça suja, é porque Deus nos deu a graça de ter o alimento para nos alimentar, alimentar a nossa família. É graça. É um presente de Deus. Então nós estamos saturados de tudo isso e a gente não tem os óculos da eternidade, porque a gente sabe que na eternidade é que vai ser tudo perfeito. Não tem sofrimento, não tem nada. Mas enquanto isso a gente está aqui, a gente tem a oportunidade todos os dias de nos alegrar em Deus, porque nós temos segurança, nós ficamos seguros na graça de Cristo, porque a graça de Cristo é que me dá a segurança de que está tudo bem. Mesmo que aqui nesse mundo não esteja tudo bem, quando eu chegar lá, que eu ver claramente, que agora a gente vê como um espelho, quando eu ver claramente, eu vou poder desfrutar claramente. E já é um milagre. Eu consegui ir para o mesmo lugar que ele me tirar daquele reino de trevas, ele me tirar das garras de Satanás e me levar para o seu reino de amor. A graça de Deus, a obra de Cristo na cruz nos dá essa segurança, que a nossa esperança, quando está na glória de Deus, em contemplar na eternidade para nós e para os outros, a nossa vida no lar pode ser tudo menos monótona, insignificante e decepcionante. Então, nos outros capítulos, ela vai trazer mais especificamente como no dia a dia nós conseguimos ver a glória de Deus, ver a graça de Deus, a obra de Cristo na cruz refletida no nosso dia a dia, nos nossos afazeres. É uma graça que ela irradia no meu lar. É uma graça que ela vai refletindo, não só no meu rosto, mas ela vai refletir na minha vida, vai refletir no meu lar. E é essa a importância da gente estar com os óculos da eternidade, da gente olhar para o lugar certo, da gente ter a perspectiva certa, da gente saber que não é qualquer coisa. Eu ser tirada da morte, eu ser resgatada da morte para viver no amor dele. Não é qualquer coisa, não é qualquer história, não é banal. É tudo parte do plano dele, muito bem elaborado, muito bem feito. Então, que nós possamos estar sensíveis a isso, a ver a glória, a graça de Deus
todos os dias da nossa vida e nos alegrarmos com isso, não acharmos que é banal. Os nossos afazeres no dia a dia são vislumbres da graça de Deus na nossa vida, na vida da nossa família. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos alcance e fale ao nosso coração. Deus abençoe cada uma de vocês. Amém.